que quando nós pensamos numa pessoa que tem uma vida mais abençoada, essa tem que ser a atitude dessa pessoa. Fala comigo, gratidão. Antes de falar isso, as crianças podem sair, que Deus abençoe, que Deus use a vida agora das professoras para ministrar ao seu coração e que seja tremendo esse momento, Amém. Voltando, quando você pensa em ter uma vida mais que abençoada, você precisa pensar ou ter uma atitude de gratidão. Agora, ter uma atitude de gratidão passa por você entender que, apesar das circunstâncias que todos nós vivemos circunstâncias boas, vivemos circunstâncias ruins, vivemos circunstâncias de abundância, vivemos circunstâncias de escassez, vivemos circunstâncias de perdas, mas uma coisa que tem que estar muito firme na sua mente e no seu coração é a certeza que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando de nós. Posso ouvir o seu amém? Essa tem que ser a grande certeza. Existe um costume que eu vejo que prevalece muito aqui em Friburgo, né? Eu não consigo lembrar isso, estava conversando outro dia com a Ana, eu não consigo lembrar isso como dinâmica da igreja, ou como é que eu vou dizer? Não é slogan, gente, sabe aquele, como chavão, eu vou usar essa palavra chavão, não se chateie, como chavão dos crentes no Rio, não consigo lembrar, mas alguém compartilha uma dificuldade, ou pede uma oração, a pessoa fala assim, Deus no controle. Gente, tá bom, Deus está no controle, mas a pessoa está repartindo algo que está naquele momento doendo, e a gente faz isso tão automático, sem pensar o que nós estamos declarando quando nós dizemos, Deus está no controle. Porque quando eu creio de fato que Deus está no controle, a minha atitude em situações que parece que Ele perdeu o controle, é uma atitude de gratidão. Porque quando eu tenho a convicção de que Deus está realmente no controle, eu não murmuro. E aí eu quero que você possa pensar como é a sua situação, como é a situação quando as coisas aparentemente parece que saíram dos eixos. Na live que eu fiz com a Bispa Amélia, uma das coisas que nós conversamos, porque eu vivi essa perda do único filho dela e do Jaime muito de perto, uma das coisas que eu cheguei poucos minutos depois que o Samuel tinha morrido, os médicos já estavam lá, a SAMU já estava lá, aquela confusão toda, e a Amélia, eu lembro da Amélia catatônica, sentada no sofá, e dizendo, o rosto, como é que é isso? Por que é isso? Eu estava na casa de Deus, atendendo pessoas. Então, eu quis saber dela, Amélia, como foram os questionamentos que surgiram na sua mente? E o primeiro daquele momento tão de impacto, de perda, foi justamente esse. Por um momento, Amélia e o Jaime, pode ter passado na mente deles, que Deus tinha perdido o controle, ou que Deus estava sendo injusto, não levando em conta os anos e anos e anos e anos e anos, porque põe ano nisso, de entrega e serviço a Deus. Isso me faz lembrar, não sei, quantos aqui já leram o livro de Neemias? Né? Existe uma coisa, algumas declarações no livro de Neemias, eu acho que ele fala isso umas 3 vezes. Ele vira para Deus e fala assim, lembra-te de mim para o meu bem. Eu acho isso fantástico, como se de repente houvesse necessidade de eu e você lembrarmos Deus, que Ele precisa se lembrar de nós para o nosso bem. Então, eu quero que você pense exatamente qual tem sido a sua atitude diante
das adversidades. Porque quando tudo está bom, Deus é lindo, Deus é provedor, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus cuida de mim, Deus é gracioso, Deus é bondoso. Deixa alguma coisa sair do trilho, aí que é o momento D, para saber se a sua atitude continua. Deus é bom, Deus é fiel, Ele é imutável, eu agradeço a Ele cada momento da minha vida. É essa atitude, gente, que precisa ter constantemente no nosso coração. Eu quero começar com um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 11. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 11, e eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Diz aí: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem o que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Fala comigo assim: Deus não se agradou da maioria deles. Então aqui fala de uma coisa muito interessante, que Deus se agradou de alguns, mas não se agradou da maioria. Quero inculcar algo na sua mente e no seu coração. Questione-se: Deus se agrada de mim? Eu estou entre aqueles que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus? Como diz o bom paraibano, pense nisso, se Deus se agrada de você. Aqui fala que Deus não se agradou da maioria deles. Aí continuando, ele diz assim: razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Agora, gravem isso na sua Bíblia. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuravam, e foram o que, gente? Destruídos pelo exterminador. Uma coisa que nós precisamos ter na cabeça e no coração, que murmuração é algo muito desagradável a Deus. E é interessante, né? Não sei se seu pai, sua mãe já falou isso, alguém da sua casa, seus avós já falaram isso para você. Não reclama de barriga cheia, menino. Não reclama de barriga cheia, menina. Porque tem horas que nós não temos, de fato, se você for ver nitidamente a situação, você não tem razão para reclamar. Quantos agradeceram a Deus por estarem vivos hoje? Tem hora que é uma coisa que parece que é tão natural o estar vivo, que nós nem agradecemos a Deus. E nós precisamos entender que o estar vivo não é algo natural, é algo sobrenatural. Porque a palavra de Deus fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Cada dia que você e eu estamos vivos, é Deus dando a nós, acrescentando a nós mais um dia de existência. Posso ouvir o seu amém? Então não esqueça, querido, de agradecer a Deus todos os dias, quando você abrir os olhos assim: Senhor, muito obrigado, eu ainda estou aqui,
Eu conheci um pregador, numa das celebrações dos anos 80, um inglês, que ele dizia o seguinte, ele falou: eu viajo de avião muito seguro, porque eu sei que o propósito de Deus na minha vida não se cumpriu. Então, enquanto o propósito de Deus na minha vida não se cumpriu, eu tenho certeza que o avião não vai cair, que não vai acontecer nenhum acidente aéreo na minha vida, com a minha vida. Por que eu estou mencionando essa frase desse inglês, essa experiência desse inglês? Porque eu falo para Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor acrescentou mais um dia à minha existência. E isso prova que o propósito do Senhor para a minha vida ainda não se cumpriu. Saiba de uma coisa: você vai continuar existindo enquanto o propósito de Deus para a sua vida perdurar. Posso ouvir o seu amém? O que mantém vivo, o que mantém você e eu vivo, é o propósito que Deus tem para nossas vidas sobre essa terra. Por isso, viva o bem. Por isso, considera a sua vida como preciosa para viver este propósito. E é muito também interessante que murmurar, a palavra mais simples para definir murmuração é reclamação. Sabe aquela história assim, você está com um prato de comida na sua frente, você agradeceu ao prato, pela comida, pelo alimento: Senhor, muito obrigado por este alimento, que o Senhor abençoe e santifique em nome de Jesus. Aí você vai comer, está ruim. Você está reclamando de algo que você acabou de dar graças. Eu quero trazer isso à sua mente, porque eu quero mostrar para você a nossa incoerência. Como nós reclamamos fácil, e como nós deixamos de agradecer facilmente. Semana passada, eu acho que foi na quinta ou quarta-feira, não consigo lembrar, minha sobrinha sofreu um acidente de carro. O carro que ela estava capotou. Ela está numa cidade de Minas, e ela e a amiga tinham que sair muito cedo para visitar uma fazenda que fazia parte do trabalho dela, e a amiga estava dirigindo, e eu não sei se ela entrou na curva de maneira acelerada, só sei que estava muito liso, né, a estrada, e o carro dela capotou, e ela falou assim: graças a Deus, não foi para o lado da rebanceira, né, o carro caiu assim dentro de um lamaçal, aquela coisa toda. Ela é alta, ela é grande, né, se bateu toda na capotagem do carro, mas não sofreu nenhum ferimento. E aí, quando ela me ligou, quando ela me avisou, ela estava com eu liguei para ela, que falei assim: eu quero ver você, vou fazer uma ligação de vídeo, porque eu quero ver você. Então, ela estava com os olhos muito, muito inchados, né? Eu falei: esses olhos inchados, é por causa do acidente, é de chorar pelo desespero do acidente, é de medo? Por que esses olhos inchados? Ela falou: tio, é de chorar, mas de gratidão. Gratidão pela vida, porque eu podia não estar viva agora. E como ela ficou 2 dias em observação em Minas, a pedido médico, ela só voltou para casa depois de 2 dias, ela não via a hora de abraçar o filho, de saber aqui, que bom que eu estou aqui, meu filho, contigo. Mas sabia que esse dia eu fiquei pensando, por que a gente não faz isso todos os dias? Por que a gente não agradece pela vida todos os dias? Por que a gente não chora de gratidão pela vida todos os dias? Já imaginou isso? E aí surgiu um motivo de gratidão no meu coração e no coração da Ana pela vida dela. Todos os dias, eu e a Ana, antes de dormir, nós oramos por vários motivos. E entre os motivos estão os nossos familiares. E nós sempre oramos: Senhor, protege a família da Ana que está em São Paulo, protege a minha família que está em São Luís. E Ana Maria falou assim: meu bem, todos os dias nós oramos por isso. E Deus guardou a vida da sua sobrinha. Deus guardou a vida da minha sobrinha. Quero que você esteja trazendo à sua memória os feitos de Deus que talvez passou despercebido, na sua vida, e você deixou de agradecer. Quando o Gustavo conta a história, né, do Darlen se
preparando para casar e determinando que ele teria uma casa própria, uma casa para ele morar com a esposa, entende? Mesmo se naquele momento ter condições para isso, isso é um marco, é um motivo de gratidão. É impossível eu olhar para Daiane e Gustavo e Daiana, e não olhar com muito motivo de gratidão, pela maneira como Deus restaurou a vida deles, tornando o sonho de ser pai, de ser mãe, realidade. E Deus é exagerado na sua forma de tornar realidade, né? Deus exagerou. Deus logo mandou 2 meninas. E daqui a pouco vem 2 meninos. Não, estou brincando. Esse o Senhor faz? E aí nós estamos lidando, quando nós falamos de gratidão, eu quero que você possa trazer à sua mente qual é o espírito deste momento, do século que nós estamos vivendo. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 5, a partir do versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e o que, gente? Ingratos. Falam bem alto, ingratos. A marca do ser humano nos últimos dias é ingratidão. É ingratidão. Eu fico pasmo, gente, como as pessoas não consideram, muitas vezes, quem investiu anos na vida dela. Eu fico pasmo como as pessoas esquecem rápido, trocam de roupa facilmente. Eu falei, gente, o que é isso? Você come o osso com aquela pessoa, você voa abaixo com ela, e na hora de comer a carne, o indivíduo vai comer sozinho. Gente, é ingratidão. Uma das coisas que eu costumo, que é um lema meu: eu sou obra de muitas mãos. E eu vou falar das pessoas centrais da minha vida. Começa com o seu João e Dona Lenira, meus pais. Depois passa por todos os líderes, homens e mulheres de Deus que eu tive na minha vida. Aí vai Alex e Cleide, os meus pais na fé. Depois vem Tomás e Nazaré. Depois vem Bispa Maria. Depois vem Bispo Francisco e Bispa Ana. Ainda tem mais gente lá atrás, tem o Cullen, a Clévia, o Bartimeu, a Lia, o Edson. Todas essas pessoas contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Como é que eu não vou olhar para eles com gratidão? Como é que eu não vou olhar para eles e, quando contar a minha história, mencionar a vida deles e honrá-los? Eu quero que você possa lembrar das pessoas que choraram com você, das pessoas que oraram por você, das pessoas que abriram a Bíblia e falaram assim para você: meu querido, é assim, 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 das pessoas que compartilharam de Jesus com você. Aí eu não posso esquecer do Sandro e Itamar, que minha vida cristã começa com eles, não posso esquecer. Não posso esquecer da Igreja Batista Filadélfia no Vinhais, que foi a primeira igreja que eu frequentei. Não posso esquecer dos canadenses que vieram, eu ia falar uma redundância, né? Dos canadenses que vieram lá do Canadá, não, criatura, vieram dos Estados Unidos. Não posso esquecer dos estudantes canadenses que levantaram o seu sustento para vir, pagaram a sua passagem, pagaram a sua estadia para passar um tempo no interior do Maranhão, e também na capital do Maranhão, evangelizando. Eu sou fruto desse povo. E eu lembro de 2 deles, agora eu só consigo lembrar do nome de um deles, do Cal.
Durante o tempo que eu estive no Instituto da Cruzada Estudantil estudando, o CAL me mandava dólar. Sabe como? Ele mandava um cartão para mim pelo correio. Dentro desse cartão vinha a contribuição dele. Quando eu abria, lá estava a contribuição do CAL em dólar. E eu ia lá e trocava. Cara, estava longe. Hoje eu nem sei se o CAL ainda existe, se ainda está vivo, como é que ele está. Mas ele contribuiu com a minha vida. Eu não posso dizer que eu sou fruto de mim mesmo, que eu sou fruto da minha capacidade, da minha inteligência, da minha busca de Deus. Não, não sou. Eu sou fruto de muita gente. E eu demorei muito a conhecer o lado crente da vida da família do meu pai. E aí se converte um cara na igreja de São Luís, o Roque e a Francisca. Não é Roque Balboa não, tá, gente? O nome dele era Roque. E aí descubro que ele é do mesmo interior do meu pai. Aí ele fala: Washington, você tinha um tio que era o exemplo de vida cristã no interior. Então, quando as pessoas pensavam em se converter, diziam assim: eu quero ser crente como fulano de tal. Eu falei: não fala isso, que orgulho. Aí eu fui descobrir que existia uma parte cristã da minha família, que com certeza influiu a minha história com as suas orações, com certeza. Querido, que o espírito deste século não contamine o seu coração. Seja grato. Seja grato. Porque gratidão é um ato de fé. Gratidão é um ato de fé. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler junto essa verdade? 1, 2, 3. Em tudo deem graças. Mais forte. Em tudo deem graças. Qual é a vontade de Deus de acordo com esse texto? Que eu tenha, que você tenha um coração grato. A vontade de Deus é que você mantenha a postura de gratidão em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Aí aquela situação, Deus é soberano. Deus está cuidando de mim. Eu olho para a questão da pandemia, gente, e eu lembro da preocupação, estou aqui vendo a Fátima e o Guedes, da preocupação da Fátima e do Guedes com a Hannah, o temor. Eu olho, eu estou vendo aqui a Márcia, quanto tempo nós passamos juntos, né, Márcia? Na pandemia. Então eu olho para algumas coisas aqui que Deus fez na vida da gente, nesse tempo de pandemia. Eu preocupado com os meus maduros da igreja, e eu falei assim: Deus guarda cada um. No dia que a Aldair teve ansiedade, Conceição, graças a Deus, se livrou. Pastor, vou aí, minha querida, vou aí, vou estar com ele, vou aí orar. Então eu olho assim, gente, quantas coisas nós vencemos. Como Deus guardou e tem guardado as nossas vidas. Aí de repente aquilo que era temor lá, pega a Fátima, pega Guedes, pega Ana, pega Rodrigo, todo mundo pega Covid. Mas como Deus cuidou. Entendeu? Como Deus cuidou. Gente, como diz o pentecostal, é muita glória.
É muito motivo de gratidão, gente. Eu quero que você traga à sua mente isso. Eu olho para a Verinha, eu olho para o Tião, para o Betão. O Betão tem um marco na minha vida quando eu cheguei nessa igreja. Porque eu fiquei tão inquieto de saber que ele sofria com uma ferida no pé há anos. Falei, não aceito isso. Deus tem que fazer alguma coisa. Então, quando eu vi Deus fechando aquilo, cicatrizando aquilo, eu falei, gente, tem muita coisa para agradecer. E eu vejo como nós passamos tempo reclamando, dizendo, isso não vai dar certo. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Eu sei que existe assim umas coisas meio estranhas, né? A bênção cai na casa do vizinho, mas pulou e falou, não é possível, Deus, era aqui, era aqui. Mas fala comigo assim, tempo. Tudo tem o seu tempo certo, gente. Chega o tempo. Chega o tempo. Sinceramente, hoje de manhã eu preguei em Niterói, na sala de Niterói, e enquanto eu pregava lá, eu falei para eles, eu estou vivendo o melhor tempo, o melhor momento da minha vida. E eu não tenho medo de mostrar que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Existe uma gratidão imensa a Deus. Primeiro, por quem eu sou. Hoje eu amo me ver. Eu amo me ver. Eu gosto de me ouvir. Eu gosto de mim. A existência, ela fica fascinante quando você gosta de você. Quando você gosta de você, que é a criação de Deus. Deus não errou, criatura. Deus não errou. Deus não errou quando fez você da forma como você é. Deus não errou quando fez você com as fraquezas que você tem. Porque nós temos tanta vergonha de que as pessoas conheçam as nossas fraquezas. Nós temos tanta vergonha que as pessoas conheçam a nossa banda podre, né? E Paulo fala assim, que ele se gloriava das fraquezas dele. Sabe por quê? Porque quanto mais ele conhecia da humanidade dele, mais Deus podia ser Deus na vida dele. É o que você precisa saber e ter no coração. Quanto mais você conhece da sua humanidade, mais você descobre e permite que Deus seja Deus. Porque enquanto você estiver vestido de super-homem, vestido de mulher maravilha, você continua no controle da sua vida. E aí Deus não pode ser Deus. Então agradeça a Deus, porque você é humano. Você não é super-homem. Você não é mulher maravilha. Você é humano. E é maligno a religião que quer nos tornar sobre-humanos. Porque isso não é bíblico. Paulo fala assim, que se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Se alguém tem motivo de glória, de aplauso, é Deus. E quando eu aplauso a minha existência, eu sei exatamente quem eu estou aplaudindo. Aquele que tornou e que torna a minha existência todos os dias possível. Existe um outro texto, suspirei profundo agora, gente. Existe um outro texto, que é o Salmo 100. Salmo 100. E eu vou a partir do versículo 1. No Salmo 100 diz assim, celebre com júbilo ao Senhor. Vamos pensar a figura daquele estádio ontem em Montevidéu, com as duas torcidas, celebrando os seus times.
Gente, esse salmo aqui dá a ideia de uma baita festa. É por isso que me incomoda, desculpa, mas me incomoda. Alguém não louvou assim. Gente, por favor, tem uma questão de postura. Eu posso não estar bem, mas como eu tomo uma postura, o meu corpo fala. O meu corpo me estimula. Nós chegamos de viagem e quando eu parei, bateu aquele cansaço. Falei, mandarei uma mensagem para o Gustavo, dizer, pregai meu servo. Mas eu falei, tomai um banho, esqueci. Tomei um banho, troquei de roupa, me renovei, falei, vamos lá, Washington. A minha postura espantou o meu cansaço. Lógico, quando chegar em casa, eu vou dizer assim, estou aqui. Então eu quero que você entenda que a sua postura é importante. Sim, a minha mulher está falando aí dentro de nós. Quando eu falo postura, eu estou falando de uma atitude também de coração. Eu fiz uma trilha, né, nós fomos para o Rio para uma consulta na sexta-feira, e como eu pregava em Niterói, hoje de manhã era mais fácil eu já ficar no Rio, do que eu voltar para Friburgo e depois voltar. Falei, gente, é gastar dinheiro, né? E aí, já pensando nisso, já marquei uma trilha com os meus amigos de trilha. Só que sexta-feira choveu à noite, né? E foi embora a minha trilha. Mas aí amanheceu um sol lindo no Rio. Então eu fui conhecer a Pedra da Lua, que fica na Praia do Inferno. Olha o nome, gente. O crente e não conhecer a Pedra da Lua na Praia do Inferno. Mas por que eu quero falar da trilha? Porque o evangelista que estava comigo, errou o caminho. Então o que era tanto, ficou tanto, né? E aí acabou a água, o sol quente. Então era aquela situação, sentava, descansava, andava um pouco mais. Logo quando você chegou lá nós nos maravilhamos, porque a praia é simplesmente linda, e você imagina ninguém na praia, ninguém, porque é um lugar de difícil acesso. Tinha o quê? 12 pessoas, e aí tirando foto, aquela coisa toda, só que tinha que voltar, né, querido? Tinha que voltar, não podia ficar lá na praia, tinha que voltar. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque é interessante, né, como a sua postura é importante. Falei, vamos descansar um pouco, ou descansar quando for necessário, mas vamos chegar, vamos voltar. Depois, graças a Deus, na trilha, nós encontramos uma barraquinha, que vendia água, Gatorade e etc. E recebia Pix, gente. No meio do mato está lá a mulher com a maquininha, não, recebo o Pix sim, pode passar o Pix. Aonde você agora vai, tem Pix. Até numa trilha, gente. Fiquei impressionado com isso. Mas aí fomos, nos deleitamos com aquilo. Também não saí mais para lugar nenhum. Fui assistir o jogo do Flamengo e fiquei mais prostrado ainda, né? Não saí para lugar nenhum. Mas a postura, ela é muito importante. Então o salmista fala assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor como, gente? Como? Com alegria. Deus quer que eu e você venhamos a servi-lo com alegria, com júbilo. Não tem coisa pior do que você ter alguém trabalhando com você que não tem uma cara alegre, né? Porque eu já falo assim, começou pesado o dia hoje já, hein, gente? Sirvam o Senhor com alegria, saibam que o Senhor é Deus, é Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Agora olha o que ele diz, entrem por suas portas com o quê? Ações de graça. Sabe o que quer dizer isso? Entre por suas portas, está atrasado aí, tá, gente? Quem está no Data Show está atrasado aí. Entrem por suas portas com ações de graças, entrem por suas portas com gratidão.
Ele está dizendo aqui. O que Deus quer é que você entre diante dele com louvor, com gratidão. Entre por suas portas com gratidão, com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Meu querido, minha querida, quais são os seus motivos de gratidão nessa noite? Pelo que você precisa agradecer a Deus? Até mesmo por aquilo que está doendo. Porque você pode dizer para Deus: Deus, eu não entendo por que está acontecendo isso, mas eu sei que isso vai redundar em glória para o Senhor e também no meu bem. Então, muito obrigado por isso. É um ato de fé. É um ato de fé. Não sei se meu líder de louvor consegue tocar uma música de gratidão neste momento. Te vira nos 30. Mas eu quero que a gente cante uma música de louvor. Eu quero que você fique em pé aonde você está. Quero que você comece a agradecer a Deus, em primeiro lugar pela sua vida, pela provisão dele na sua vida. De que forma Deus tem se manifestado na sua vida, na sua existência? Você que está conosco pela internet, quais são os seus motivos de gratidão? Os seus motivos de louvor? Traga isso à sua mente agora. Deixa que isso brote do seu interior, encha o seu coração. Fale com você de uma forma especial. Olha para os marcos de Deus na sua vida. Comece a agradecer a Deus por isso. Oh, Deus.